Olá! Poucas coisas são mais aguardadas nessa temporada 2025 da Fórmula 1 do que a estreia do Lewis Hamilton com a Ferrari. E é o que a própria equipe de Maranello parece bem ansiosa para ver o heptacampeão dentro de um bólido vermelho. Tanto é assim que eles estão preparando ali um trabalho de férias para o britânico fazer, enquanto a temporada efetivamente não começa. E esse é o assunto de hoje aqui no Paddock Sprint, que é comigo e com o Daniel Bausa. Tudo bom, Bausa? Tudo bem, Ju, tudo ótimo. Vamos aí para essas expectativas de 2025 com o Hamilton na Ferrari, o grande assunto aí desse comecinho de ano. Depois de férias não é uma coisa que a gente curtia muito nos tempos de escola, não. Mas eu acho que essa é uma tarefa que o Hamilton vai cumprir animadão, não é não? Ah, sem dúvida. Eu acho que, vamos dizer assim, né? Na época de escola, a gente ficava, digamos assim, eu particularmente ficava animado, mas na época de faculdade não, porque o jornalismo era muito melhor que as aulas de química e física, ao meu ver, por exemplo. Então eu acho que é essa mudança aí pro Hamilton que vai para uma Ferrari querendo fazer ainda mais história na Fórmula 1. Física é uma coisa que eu nunca entendi muito bem. Inclusive, não sei como é que eu consegui passar dessa fase no colégio. Mas vamos deixar isso para outro dia. Esse programa intensivo da Ferrari é basicamente colocar o Hamilton na pista. Em duas, no caso. Fiorano, na Itália, e Catalunha, na Espanha. Mas pelo regulamento da Fórmula 1, ele não pode usar o carro que ele vai ter nesse ano, né? Nem tão pouco o carro do ano passado. Só que ele vai ter à disposição as Ferraris de 2022 e de 2023. No total, a gente está falando aí de 4 dias de testes que eles estão programando, com um limite que está previsto em regulamento de 1.000 quilômetros. Bowser, não é o carro que ele vai guiar, mas é mais uma chance, assim, nem tanto de conhecer o carro, já que não é o carro desse ano, mas de entrosamento com a equipe, né? Já que todo mundo ali é novo para ele, então poder azeitar as coisas. Sem dúvida, eu acho que tem esse aspecto do lado pessoal, ele que vai trabalhar com o Marcos Adami, depois de anos trabalhando com Peter Bonington, então é afiar esse lado e também traçar alguns parâmetros, não com o que ele vai encontrar, mas pelo menos pegar o que ele andou em 2022 com a Mercedes e também em 2023 por lá e ele ter alguns parâmetros. Numa dessa, vai que ele se surpreende e percebe que com o novo regulamento ele não se encontrou. Pode ser, acho pouco provável, né? Mas pode ser que ele realmente encontre e fale, pô, realmente esses carros não são tão tranquilos para eu guiar quanto de outros tempos. Então pode ser um choque de realidade. Não é o que eu acredito, mas acho que é um período interessante para ele se alinhar com a Ferrari e trazer e fazer esse paralelo aí com o que ele encontrou com a Mercedes. E acho que também vai servir para, né, se funcionar, se não for um problema de não me entender com o regulamento, dele tirar um pouco essa carga negativa do quanto ele sofreu com a Mercedes, né? Porque desde que mudou o regulamento, ele efetivamente estava arrastando corrente na Fórmula 1, não conseguiu em momento nenhum ter efetivamente uma boa performance com a Mercedes. A Mercedes tampouco conseguiu ser aquela Mercedes de outros momentos. Então, de repente, pegando um carro competitivo, ele já dá uma carregada boa de energia, que acho que é uma coisa também que ele estava precisando pela maneira como terminou a temporada passada, né? Sem dúvida, vai estar com um carro novo, numa equipe nova, vai ter essa empolgação natural, então ele, enfim, vai extrair aquilo que ele não extraiu, tirando o GP da Inglaterra, aquele período Inglaterra, Bélgica, que ele não extraiu da Mercedes nos últimos meses. Né? Até no GP do Qatar ele falou: eu simplesmente estou mais lento que o Russell, tô lento, tô lento, tô lento. E às vezes até o subconsciente dele já, tipo, meu, larga isso aí, sabe? Já daqui a uma semana você entrega Abu Dhabi e é vida nova. Então, acredito que esse começo de Ferrari vai ser bem animador e empolgado pelos lados do Hamilton. Às vezes é difícil seguir lutando quando você já sabe que a batalha tá perdida, né? Então acho que não tinha muito mais de onde ele tirar gás para a Mercedes. Agora, 2024 lá na MotoGP foi um ano que marcou a transferência do Marc Marques, né, para a Ducati depois de muitos anos de Honda. E naquele começo de temporada, ele próprio assumiu que ele ainda estava guiando a moto da Ducati da maneira como a Honda pedia. E não era o jeito certo dele guiar a Desmosed. Tanto que na hora que ele encaixou a maneira de pilotagem,
daí as coisas começaram a fluir melhor para ele. Esse teste do Hamilton também ajuda nisso, né? A tentar descobrir se tem algum truque ali na Ferrari que é diferente da Mercedes. Tem alguma coisa que a Ferrari pede que a Mercedes não pedia antes. Esse é um aspecto também, né? E até pode vir para o outro lado, né? Ele entra do jeito que ele pilota, o pessoal da Ferrari de repente, nossa, olha, a gente podia ter feito isso antes, já pensou? Pode isso acontecer. Até, assim, óbvio, o Vassoura, ele disse que o carro de 2025 não vai usar nenhum por cento das peças de 2024. Então, é bem provável que ele encontre um cenário bem distinto depois desses testes aí com o carro de 2022 em 2023. Mas eu acho que, assim, dando esse lado do caminho, o Adami entendendo mais ou menos como o Hamilton se comunica, que eu acho que comunicação piloto-engenheiro é fundamental, e às vezes não, depois de 12 anos na Mercedes, o pessoal já sabia da forma como o Hamilton saiu do carro algumas... Não precisa nem falar, né? Exatamente, e na Ferrari não, na Ferrari vai ter que ser tudo bem destrinchado agora, tudo bem esclarecido, e esses dois primeiros testes esses testes com os dois carros de 2022 e 2023 vão ser importantes, principalmente sob esse aspecto. Inclusive porque tem a questão do idioma, né? Porque Carlos Sainz, se falava inglês nessa comunicação com a equipe, também não era um inglês nativo. Então tem uma diferença também, né? Do cara que fala o inglês nativo na hora de se comunicar, ou do cara que está aprendendo italiano, ou que aprendeu italiano. Então, até a parte do idioma é uma coisa que precisa encaixar, né? A gente sabe que o Hamilton estava estudando, mas tem aí uma mudança de comportamento que é diferente, né? Numa equipe você se posiciona de uma maneira e na outra você vai ter que fazer as coisas de um jeito diferente que você tampouco estava acostumado. Então, acho que a importância disso é trabalhar basicamente nos mínimos detalhes, né? O carro talvez não importe tanto, mas o resto todo é um momento muito importante desse começo de caminhada. E equipes com cultura totalmente distintas, né? Quantas vezes nos últimos anos a gente vê a Ferrari tomando soluções. A Ferrari, culturalmente, pelo lado italiano, tem um lado mais emocional, mais emotivo, então, e já no lado da Mercedes, não, aquela pontualidade britânica, aquela metodologia britânica, então isso também vai ser muito importante para o Hamilton e para a Ferrari nesse primeiro mês do ano. A carreira do Hamilton foi McLaren, Mercedes e agora Ferrari, né? Acho que a Ferrari é diferente de todas essas equipes, especialmente por esse componente passional, né? E aí se a gente pega um retrato da Ferrari, pelo menos da década de 90 para cá, a Ferrari ela deu muito certo quando as cabeças da Ferrari não eram da Itália, né? Que foi quando assumiu o Jean Todt, veio o Schumacher, e com ele veio o Ross Brown e o Rory Byrne. Agora, com o Vassoura, a gente vê um caminho, um cara que é francês, assim como o Jean Todt. Então, pode ser, de repente, um facilitador o fato também do Hamilton ter trabalhado com Vassoura praticamente 20 anos, né? Mas de certa forma, alguma coisa do trabalho eles lembram, né? Até porque o tempo passou, mas a amnésia ainda não fez parte da rotina deles, né? E acho que tem uma parte que vai ser importante para a Ferrari. A Ferrari tem ficado ali, né? Ela evoluiu, mas tem ficado no quase em alguns aspectos, né? Tá quase boa nisso, tá quase boa naquilo. Então, de repente, você ter um cara que tem essa experiência de trabalhar durante tanto tempo com uma equipe que foi tão vitoriosa como a Mercedes, ele pode ajudar a encaixar essas partes, não na pilotagem, mas de repente de ajudar a própria equipe a encontrar essa última peça que falta, né? O próprio Andrew Chauvelin, que é o diretor da Mercedes, né, num podcast, se eu não me engano, agora eu não lembro se foi o Formula for Success ou Beyond the Grid, ele disse que o Hamilton na Mercedes, ele mudou a trajetória da Mercedes por ter colocado alguns parâmetros que a equipe, digamos assim, não estava nos planos da equipe, né? E o Hamilton chegou e colocou em outro patamar. Isso pode acontecer também com
com a Ferrari, né? Por mais que seja uma equipe que tradicionalmente é multicampeã e está na Fórmula 1 desde a primeira corrida, a estrutura atual não é formada por vencedores dentro da Ferrari, né? Então, por mais que tenham ainda alguns pilotos, alguns membros desde 2007 lá, mas as peças-chaves elas não são daquele tempo. Então, o Hamilton pode ser uma contribuição muito boa nesse sentido. E já faz muito tempo que a Ferrari está nessa fila, né? Tá precisando. Agora, você mencionou ali que não vai aproveitar, né? Tipo, nem 1% das peças no carro. Você não acha isso um pouco assustador? Porque eu diria que a temporada da Ferrari foi horrorosa. Então não precisava descartar 99% do carro, né? Dava para aproveitar pelo menos uma metadinha ali. Pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Eu até quando saiu essa notícia, eu no momento falei, nossa, eles vão pro tudo ou nada para 2025. Agora é tudo ou nada para eles. E aí a McLaren disse também que vai fazer uma revolução, então eu acredito que alguma coisa as equipes viram ao longo dessa temporada para fechar esse regulamento, tentar fechar esse regulamento com chave de ouro, porque realmente a Ferrari deu um salto com relação ao último ano, amealhou aí algumas vitórias e esteve na briga, sonhou com o título dos construtores até a última volta ali. Tudo bem que na última volta já era secando o Lando Norris, né? Que ele fizesse igual o Latifi em 2021 e acertasse um guarda-reio ali. Mas até a última volta ainda havia esperanças para a Ferrari ser campeã de construtores e também sair de uma longa fila aí. Não tão longa quanto a da McLaren, mas é uma longa fila nos construtores desde 2008 que a Ferrari não leva. Para mim, parecia que era muito mais uma questão de evoluir um pouquinho, né? Porque a outra italiana vermelha que eu tô acostumada, a Ducati, ela também ficou numa fila, né? Tinha conquistado o título de pilotos em 2007 e aí ficou numa fila tremenda, da qual ela só saiu em 2022 com o Bagnaia. Teve uma revolução, né? Uma evolução na moto, ela passou por uma grande revolução, depois foi evoluindo pouco a pouco para chegar no ponto que ela está hoje. E no meu entendimento, o carro da Ferrari já passou por essa revolução e estava numa questão de evoluindo, né? De você ir afinando as coisas que estão dando certo. Então, de repente, chegar e falar, vai ficar só 1%, você fala, sei não, hein? Tá, vai mudar tudo que estava indo bom, tudo que estava indo bem, aí vamos ver se isso vai dar certo. Mas, por contrato, o Hamilton tinha ali umas certas limitações, né? Para falar sobre Ferrari, já que ele ainda era um piloto da Mercedes. Mas virou o ano, as coisas mudaram também. A gente já teve foto em rede social para cutucar as pessoas mesmo, né? Porque era o capacete vermelho, de quando ele era criança, aguçando a curiosidade de todo mundo. Teve também atualização de currículo. A gente está vendo que a motivação não está faltando. Ele está bem animado, né? Em outros tempos, Ju, dia 2, 3 de janeiro, o Hamilton devia estar até longe do celular, né? Então, dessa vez ele fez questão de postar nas redes sociais, atualizar currículo, mostrar, ó, cheguei. E eu acho que, assim, de um lado, tem, óbvio, esse mundo hoje de like, comentário, de share, ele aproveita essa onda, e a gente sabe o quanto a ligação Ferrari-Itália é diferente. É diferente. Né? Digamos que é a seleção italiana de automobilismo. Né? Todo mundo na Itália torce para a Ferrari e a gente sabe o quanto algo não muito bom, não vou nem falar meia boca, mas o não muito bom já é alvo de crítica na Ferrari. Então ele chegar e mostrar comprometimento também já não só a repercussão, né? Mas os torcedores já ficam mais animados. E se de repente não começar tão bem, o pessoal já vai falar, ó, tá vendo? O cara tava comprometido, viu? Não é o Hamilton, entendeu? Então acho que tem esse lado aí, foi muito bem pensado o que o Hamilton fez. E apesar do currículo, né, dele, da carreira que o Hamilton construiu ao longo desses anos todos, acho que na Ferrari vai ser uma coisa mais assim de conquistar a torcida do que efetivamente já está chegando com ela no bolso, né? Porque ele pode ser ele e tudo mais, mas o ele versão Ferrari vai ter que conquistar as pessoas ainda. Exatamente. Quando ele chega na Mercedes, ele já era um piloto consolidado,
numa equipe que vinha para um novo projeto, que não deu tão certo com o retorno do Schumacher. Então, ele chegou com um estofo muito grande, que já vinha da McLaren, por mais que quando ele chegou na McLaren, ele era sombra do Alonso, ele desbancou o Alonso da equipe, né? E a equipe apostou todas as fichas nele. Agora, na Ferrari, tem algumas desconfianças, não pelo que o Hamilton fez na carreira, mas pelos últimos 3 anos, né? Aí tem gente que fala, o Hamilton tá velho, o Hamilton não é mais o mesmo, né? O que, ao meu ver, é o fato de que ele passou um ano um ano não, mas 3 anos já meio que ele tentou e viu que não dava e jogou a toalha antes. E aí, no caso da Ferrari, a gente está falando, querendo guardar as devidas proporções, mas para a ida dele para a Mercedes e a ida dele para a Ferrari, ele vai para uma equipe agora que é maior que a história do Hamilton. Na época, a Mercedes, por mais que não tem nem que falar da Mercedes como marca, por mais que ele tinha um título só na época a Mercedes não tinha esse estofo todo que é hoje. A Mercedes era uma aposta, tanto que o Helmut Marko já falou há alguns anos que ele indicou o Hamilton para a Mercedes porque ele queria enfraquecer a McLaren. Ele não imaginava que fosse acontecer o que aconteceu e para mim é inegável que a maior parceria entre piloto e equipe de todos os tempos é Hamilton e Mercedes, e os números estão aí para comprovar isso. A gente está bem curioso, né, para ver essa nova versão, mas eu acho que não vai mudar o fato de que quando a gente pensar em Lewis Hamilton, a gente vai pensar em Mercedes, né? Acho que ele vai ser sempre um piloto Mercedes. Mesma coisa Valentino Rossi. Valentino Rossi correu pela Honda, foi campeão pela Honda. Valentino Rossi correu pela Ducati, não deu certo com a Ducati. Mas quando a gente pensa em Valentino Rossi, a gente pensa em Yamaha. Certamente. O Hamilton, antes de fechar com a Ferrari, muitas vezes ele falou, não, mencionou ser torcedor da Ferrari e se posicionava como algo, nunca vai acontecer. Chegou a mencionar o Stirling Moss, eu vou ser um cara ligado à Mercedes e vou continuar na Mercedes. E já disse algumas vezes, infelizmente não deu certo. Ele chegou a falar nesse sentido. Até por isso eu fiquei surpreso com ele anunciando em fevereiro do último ano que ele ia romper o contrato, sendo que em 2023 ele tinha a opção de não renovar e já ir para a Ferrari, né? Mas ele vai ser totalmente ligado à Mercedes e é até curioso, né? Porque ele foi um piloto todo lapidado pela McLaren, né? Até a Mercedes recentemente mencionou, não, a gente imaginava que um dia o Hamilton fosse sair, mas de repente voltar para a McLaren. Até por isso, eu vejo que toda essa movimentação, o Hamilton precisa ser campeão para que tudo isso tenha um desfecho feliz, né? E não é só pelo lado do Hamilton, mas pelo lado da Ferrari também, né? Ela não traz o Hamilton para se a gente ganhar 6 corridas no ano e nesses anos todos brigar pelo título do Construtores, não, é para zerar o game, diria o outro, né? Porque é o que eu costumo falar na MotoGP, né? Quando você traz o melhor piloto, ou um dos melhores pilotos, ou aquele piloto que já está mais do que confirmado, né? O tipo de piloto que ele é, você elimina qualquer outra desculpa. Então, assim, não vai ter dúvida de que o problema não é o piloto. Se não der certo, não foi ele. O problema está em você. Então, acho que a pressão para a Ferrari também vai ficar muito maior, né? É mais ou menos assim, Ju, trazer o paralelo da própria MotoGP. Ducati podia permanecer com o Jorge Martin e teria totais condições de ser campeão nesse ano. Mas quando ela traz o Mark Marques, ela não está falando, não, a gente está construindo um projeto aqui. Não, eu quero me cercar de todas as possibilidades que a gente vai esmagar todo mundo. E Né? faz diferença, né, você ser campeão com X ou você ser campeão com um cara que tem 7x, né? Com um cara que é um dos grandes desse esporte. Então, e ainda mais, né, no caso da Ducati, se você parar para pensar, resgatar o Mark Marques depois do caos que foi a carreira dele, e no caso da Fórmula 1, a Ferrari de repente resgatar o Hamilton depois dos últimos 3 anos sofridos que ele teve com a Mercedes, né? Então acho que tem um peso de história que também conta bastante para isso.
Ah, sem dúvida. E aí a repercussão, eu particularmente acho que todo mundo vê, não preciso nem falar nada. O Hamilton é o piloto mais midiático, a Ferrari é a equipe mais midiática, mais histórica da Fórmula 1. Um título dos dois é um meteoro caindo na Terra de repercussão, sabe? Não tem, não tem nem o que falar. A transferência dele a gente viu não só em sites de automobilismo, viu em grandes portais, em portais de fofoca, em revista de negócios. O título vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Então seria a notícia das notícias aí do século, se não da história da Fórmula 1. É o tipo de história que vira filme. Agora, hoje entrou no ar uma análise tua falando justamente sobre essa nova fase da carreira dele, né? E você avalia que a medida do sucesso está exatamente no título, né? Único e exclusivamente no título. Sem entregar tudo, porque a gente quer que as pessoas vão lá assistir o teu vídeo, mas dá um spoiler aqui pra gente do que você tá. Qual é o teu entendimento, a tua avaliação desse cenário? Basicamente que não, assim, no vídeo foca mais no Hamilton. Pro Hamilton não tem meio termo, né? E para a torcida do Hamilton não tem um meio termo também, porque a temporada com 2 vitórias foi uma temporada muito ruim, o carro pior da história, muitas reclamações e tudo mais. E aí, óbvio, para a Ferrari também não tem meio termo, né? A gente já viu Alonso ser duramente criticado pela torcida, pela imprensa, porque para eles o sarrafo é lá no alto. E aí, não só para a Ferrari, para o Hamilton, o sarrafo também é lá no alto. Então, a história dos dois, né, tanto do Hamilton quanto da Ferrari, mostra que eles não vão se contentar e não vai ser algo satisfatório um vice-campeonato. Nem que seja um vice-campeonato perdendo por 1 ponto pro Verstappen, não. Peraí, isso aí já é muito traumático. Mas, Não. Melhor perder por 2, porque eu não quero viver aquilo de novo, né? Não, as brincadeiras à parte, lutar até o fim é o mínimo que um piloto de Fórmula 1, tendo um carro competitivo, vai fazer. Mas o bater na trave, além de 18 anos sem títulos da Ferrari, né? Se não ganhar o final desse ano, 18 anos de pilotos, 17 de construtores. O Hamilton já não vence desde 2020, já vai fazer 5 anos. Então, esse contrato, algum título tem que sair. Algum título tem que sair, sobretudo piloto e construtores, né? Agora, falando em sucesso e fracasso, dá um pouco de assunto, porque Max Verstappen assumiu que terminar na terceira colocação no Mundial de Construtores foi um fracasso para a Red Bull. Mas peraí, foi um fracasso escolhido a dedo, né? Foi um fracasso contratado, porque o Verstappen isentou o Pérez e ele culpou o carro. Mas a gente sabe que, com a ajuda do Pérez, a Red Bull poderia ter ido um pouco mais longe. Só que foi ela que fez a opção de manter um piloto que não estava indo bem, então escolheu sofrer. Escolheu sofrer assim, Ju, ok, começou a temporada de 2024, tá lá, ele já tava lá, entendeu? Então, poderia, óbvio, seria consequência de outras temporadas, mas não entra na minha cabeça, no meio de 2024, que já tava todo mundo falando, renovar por 2 anos com o Pérez. A Red Bull não só escolheu sofrer, mas como pagar uma multa rescisória milionária para tirar o Pérez de lá, né? Eu entendo o que o Verstappen fala, porque realmente o carro da Red Bull derreteu no meio do ano. Né? No ano passado, eu costumava dizer o seguinte: se a Red Bull fizer tudo errado, ela ganha 24 e 25 equipe com o Verstappen, porque eles esmagaram todo mundo em 2023. Eu acho que não passou na cabeça de ninguém que a Red Bull não ganharia, poderia não ser com tamanha facilidade, mas Red Bull e Verstappen campeões. O Verstappen foi campeão, mas já não foi daquele jeito, né? Em dado momento, sobretudo depois da classificação no GP de São Paulo, já o Norris larga 19 pontos atrás só do Verstappen. As coisas mudariam, só que aí o Verstappen é o Verstappen, o Norris é o Norris e o Verstappen saiu de lá praticamente campeão. Então, eu entendo que realmente o carro foi muito difícil, mas espera aí, o Pérez foi nulo. E foi mais difícil ainda, né? Exato, ele
Uma frase do próprio Verstappen. O carro é muito difícil, abala a confiança dos pilotos e tem piloto que é mais sensível que os outros. Tá, mas espera aí, o cara se arrastou. Ele se arrastou, teve corrida que ele não saiu na foto. Eu tinha dificuldade. No próprio GP de São Paulo, olhando a corrida, eu falei, mas peraí, cadê o Pérez? Onde o Pérez está? Entendeu? Você simplesmente não viu o Pérez na pista. E a Red Bull tem responsabilidade não só por contratar e renovar, mas pela maneira como trata os pilotos. Porque a Red Bull adora minar a confiança de todo mundo. Então não é. O Lawson nem chegou, já estão aí tratando de, né, meter a marreta para ver onde quebra. Então acho que também precisa dar uma pensada nisso daí. Agora, você mencionou a McLaren. Hoje saiu uma notícia de que a McLaren está prevendo dor de cabeça, deixando Lando Norris e Oscar Piastri livres para competirem entre si em 2025. Agora, pelo que a gente viu em 2024, você acha que esse vai mesmo ser um problema? A gente está esperando uma McLaren forte com 2 pilotos na briga? Olha, Ju, no último sprint que a gente fez, você falou, a McLaren com ódio vai dar bom. Tá faltando ódio. Ótimo. Tá faltando sangue nos olhos ali. Eu particularmente acho o Norris e o Piastri 2 bons pilotos, e eu acho que o Piastri é uma joia ainda bruta. Só que eles são muito dóceis. Entendeu? A Ferrari, o André Stella vem, não, a gente espera que vai ter dor de cabeça, é uma dor de cabeça que a gente tem. Eu acho que ele tá até, sabe, com um pauzinho cutucando, ver se cutuca a onça com vara curta, mas não é onça, são felinos mais mansos, digamos assim. Uns né? gatinhos persa, Exato, né? Exatamente. E eu acho que eles, vamos supor, a quinta corrida eles estão ponto a ponto ali, eles não vão se indispor, eles vão, não, peraí, não, falta 10 voltas aqui, eu não vou estragar a corrida, e vai um comboiar o outro, sem precisar de ordem de equipe. Eu acho que isso vai me surpreender muito se a gente tiver uma confusão desse tipo entre os pilotos na McLaren. Sabe que a Ducati lançou um documentário das 3 últimas corridas da temporada, e aí no primeiro episódio, eles têm uma parte ali que mostra depois da corrida, David Tardosa indo lá falar com o Pecco, que não é para ele ser um cavaleiro em todas as corridas, que ele tem que ser mais se impor. Ele falou assim, cara, para ele tá pedindo isso? Justo para ele? Não vai rolar, ele é desse jeito. Tipo, ok, ele soube ser mais incisivo, mais decisivo, mas pedir pro cara deixar de ser cavaleiro não ia resolver. Mas de repente a McLaren pode fazer o corte desse trechinho do Tatá e passar para os meninos e falar assim: gente, se liga nesse recado. Acho que é uma missão importante, porque não parece mesmo que a gente está falando de uma equipe que tem 2 galos no galinheiro que vão se pegar ali o tempo todo. Não, eu não consigo imaginar um Norris ou um Piastri na reunião pós-corrida, batendo na mesa, falando, pô, cadê, não sei o que, tal, eu tava mais rápido. Não, eles vão falar, pô, boa corrida. De repente, o que chegou atrás fala, olha, mas eu tava com um ritmo um pouco melhor. Aí o outro vai cutucar, mais ou menos assim, você estava melhor, podia ter passado, e vai ficar por isso mesmo. E não vai render nem capítulo no Drive to Survive, essa é a verdade. A gente ainda tá bem no escuro, né? Porque a gente não teve grandes testes e tudo mais. Mas se tivesse que dar um palpite aí de qual a ordem de forças de equipe que a gente vai ver nesse top 3 nesse ano, o que você arriscaria? Ju, eu mudei minha opinião conforme o último sprint, que eu falei que eu achava que a McLaren saía um pouco à frente. Hoje, numa declaração do Vasseur, eu fui convencido que a Ferrari é capaz de sair à frente, porque ele falou que as asas flexíveis foi preponderante na disputa do título, e aí ele explicou por que a Ferrari não reagiu logo que a FIA falou, não, tá tudo ok, porque tem questão de teto orçamentário, tem que saber o que investir e tal. Agora eles meio que pegaram a mão do negócio, já sabem como fazer e já vai estar nesse carro. Então, um diferencial da McLaren já não vai ser porque a Ferrari vai ter. Mas se eu tivesse que colocar a ordem de força da equipe, eu colocaria Ferrari e McLaren muito perto e a Red Bull um degrau atrás. Eu diria isso, e eu acho que a Mercedes vai perder muito com a saída do Hamilton, porque por mais que o Ralf Schumacher falou assim, o Hamilton não desenvolveu como
o Schumacher desenvolveu a Ferrari, pode até ser, mas falar que o Hamilton não é uma grande adição nesse sentido, é só ver que o pessoal da Mercedes fala, né? Tipo, o Hamilton colocou a equipe em outro patamar, e isso não é simplesmente sentar e pilotar. E aí. Sem contar que tá trocando um cara que tem 7 títulos mundiais por um garoto, né? Então. Não, que para mim tá muito cru o Antonelli. Ali tem talento, ali tem velocidade, mas para mim beira a loucura um cara que mostrou que fez falta a Fórmula 3 no começo da temporada da Fórmula 2 e durante a temporada da Fórmula 2, ele, para mim, ele não mostrou aquela consistência de assim, uau, esse cara tem que ir para a Fórmula 1 ano que vem. Mostrou que, no mínimo, tinha que fazer mais uma temporada. E ele vai entrar só no lugar do cara que mais ganhou na história da Fórmula 1. É maldoso, então, né? Eu achei maldoso com ele também, porque você corre o risco de queimar o piloto sem necessidade. E aí, óbvio, não dá muito para traçar esse paralelo, mas acho que é o exemplo mais recente. O Sargent saiu da Fórmula 1, o Piastri, muita gente falou, pô, mas o cara na base mostrou muito talento e tudo mais. Só que aí ele chegou num ponto de ficar queimado a tal ponto que não dava para dar um passo atrás. E pode acontecer a mesma coisa com o Antonelli. Já pensou no meio da temporada, o Toto Wolff fala assim, puxa vida, ó, fiz besteira, vou pôr o Bottas aqui e vai fazer o que com ele? Vai colocar na Fórmula 2 de novo? Ah, não, vou pôr na Williams. Aí a Williams vai dispensar o Sainz ou o Albon? Não vai, entendeu? E aí, de cabeça, o único que deu certo, entre aspas, nesse passo atrás, meio maluco, foi o Grosjean, que fez barbaridades quando entrou, aí voltou para GP2 à época, e quando voltou para Fórmula 1 também fez barbaridades. Enfim, ele não foi para o lugar que muita gente projetou, como um cara que brilhou na base e que chegaria a vencer corridas e brigar por títulos. Isso aí nunca foi. O Grosjean nunca chegou perto na Fórmula 1. Né? E não é como se eles não tivessem alternativas, né? Porque eles tinham. Bom, esse foi o Paddock Sprint de hoje. Mas vocês sabem, o conteúdo do Grande Prêmio não para nunca. Então vocês sigam acompanhando a gente aqui, não só no YouTube, mas também lá no site, que tá cheio de notícias. Tem cobertura do Dakar, tem todas as categorias para a gente estar sempre de olho em tudo. Balsa, obrigada pela companhia de hoje. E pessoal que acompanhou a gente, valeu pela parceria de sempre. Até mais.